Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje, estando agora em casa. Vamos seguir os nossos trabalhos comentando sobre uma das grandes polêmicas desse final de semana, que foi a história de Joel Embiid poder deixar o Philadelphia 76ers. De onde que veio essa história? De onde que surgiu essa história? Seguinte, o Zach Lowe, que é um dos principais, se não o principal analista da ESPN, ele estava participando de um programa da casa onde ele soltou uma declaração que acabou repercutindo bastante. A declaração do Zach Lowe foi em relação a uma possível saída de Joel Embiid dos Sixers. Na opinião do Zach Lowe, caso o Philadelphia fracasse nos playoffs e o James Harden opte por sair do Philadelphia na próxima free agency, né, na próxima agência livre, caso essas duas coisas aconteçam, Joel Embiid pode deixar o Philadelphia. A aspa do Zach Lowe foi a seguinte. Aqui. Eles não conseguem chegar a uma final de conferência há 22 anos. Nas duas últimas temporadas, eles eram um dos melhores times do leste, mas mesmo assim não conseguiram passar da semifinal. Além disso, Harden pode se tornar um agente livre. O contrato dele tem essa player option que faz com que ele possa não aceitar o seu último ano de contrato. Então, caso ele saia, a franquia não terá dinheiro para contratar outra estrela para o substituir. Como Joel Embiid reagiria com a saída de Harden e outro fracasso dos Sixers na briga pelo título? Então, para o Zach Lowe, caso essas duas coisas aconteçam, caso o Harden saia do Philadelphia e os Sixers fracassem nos playoffs, se essas duas coisas acontecerem, o Embiid pode sair dos Sixers. Dando a minha opinião sobre isso, a minha opinião é a seguinte. É um absurdo imaginar o Philadelphia fracassando nos playoffs? Não. Por quê? Porque o retrospecto recente do Philadelphia indica que o time não é confiável na pós-temporada. Simplesmente não é confiável. Pô, se a gente for pegar essa era Joel Embiid, cara, a era Joel Embiid no Philadelphia é recheada de fracassos, né? Com o Joel Embiid, o Philadelphia chegou por duas vezes nas semifinais de conferência. Só que nas duas vezes foi eliminado num jogo 7. Nas duas vezes. Então, não é nem um pouco fora da casinha pensar no Philadelphia fracassando nesses playoffs. É um absurdo, é uma insanidade imaginar o James Harden saindo do Philadelphia na agência livre? Não é. Por quê? Porque o cara tem uma player option, talvez por conta de um fracasso nos playoffs, o Harden pense que o Philadelphia não vai dar para ele o que ele quer, que é um título, e pode ser que ele não ative a sua player option e se torne agente livre e assine com outra franquia. Tem até o papo de uma possível volta para o Houston. Eu acho difícil, mas pode acontecer. Então não é absurdo imaginar essas duas coisas acontecendo. Então, tendo a possibilidade dessas duas coisas acontecerem, para mim existe sim a possibilidade do Joel Embiid querer sair. Porque o Embiid já tem dado vários sinais de que tá cansado de perder, de que quer logo vencer. Eu acho que a eliminação do Philadelphia para o Atlanta Hawks mexeu muito com o Embiid. O Embiid se tornou um jogador muito mais obstinado depois daquela eliminação. Então é nítido que o Embiid quer ganhar. E caso ele perceba que o Philadelphia não vai dar para ele essa possibilidade, o que impede o Embiid de querer sair? O Kevin Durant meteu o pé do Brooklyn Nets.
Meteu o pé do Brooklyn Nets. Por quê? Porque ele viu que o Brooklyn não ia dar pra ele a chance de ganhar. Por que isso não poderia acontecer com o Embiid? Então, diferente do que muita gente disse, né, sobre essa declaração do Zach Lowe, eu sinceramente acho que foi uma declaração, cara, super plausível. Super plausível. E outra, vamos lá. Vamos imaginar que o Philadelphia vá bem nos playoffs, chegue numa final de conferência, é eliminado e o Harden saia do time. Para mim, se o Embiid perceber que o Philadelphia não vai ter condições de dar para ele um companheiro de equipe tão bom quanto o James Harden, talvez o Embiid também queira sair. Talvez o Embiid queira ir para uma franquia que ofereça para ele companheiros de equipe melhores. Pode ser que o Embiid ele tenha um sentimento em relação ao Philadelphia parecido com o do Damian Lillard em Portland. O Damian Lillard, ele tem um amor incondicional pelo Blazers. Talvez o Embiid também tenha esse amor incondicional pelo Philadelphia. Talvez. Mas talvez não. Sabe? Existem alguns jogadores na NBA que são vistos pelas suas respectivas franquias como intocáveis. Por exemplo, o Luka é visto pelo Dallas Mavericks como um jogador intocável. Eu duvido muito que um dia o Dallas pense em trocar o Luka Doncic. Eu acho muito difícil. O Stephen Curry é visto como intocável pelo Golden State. O Jokic é visto como intocável pelo Denver Nuggets. E para mim, o Embiid também é visto como intocável pelo Philadelphia. Porém, eu sinceramente não acho que alguns desses jogadores considerados intocáveis pelas franquias considerem-se também intocáveis. Eu não duvido nada que o Embiid queira sair do Philadelphia se ele perceber que de fato o time não vai para lugar nenhum. Então, se existe a possibilidade do Embiid deixar os Sixers, para mim existe, cara. Para mim existe. E os dois motivos que o Zach Lowe deu para justificar essa saída do Philadelphia são dois motivos totalmente plausíveis. E eu vou falar uma coisa para você. Se o Embiid resolver deixar o Philadelphia na próxima temporada por conta de um fracasso nos playoffs ou por conta de uma saída do James Harden, se ele resolver deixar o Philadelphia, os Sixers não tem um A para falar do Embiid, porque ele fez tudo para fazer o time dar certo. Só que as decisões da franquia acabaram atrapalhando muito o Embiid. Manter o Doc Rivers, para mim, é um erro. Ele pode calar minha boca e fazer esse time ser campeão nessa temporada, porque o elenco é maravilhoso. O Embiid é maravilhoso. Talvez o Doc Rivers cale minha boca, mas manter o Doc Rivers, pra mim, empacou e muito esse Philadelphia. Então, se o Embiid sair amanhã do Sixers, a torcida do Sixers tem que ovacionar o Joel Embiid pro resto da vida. Porque o cara fez de tudo pra essa franquia, tá? Fez de tudo. Mas, esse é o meu ponto de vista. Eu concordo com a fala do Zach Lowe. E você? Concorda? Discorda? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha, manda para os seus amigos que é muito importante. E é isso, tá bom? A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Agradeço pela sua audiência. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.